Prepare-se para receber a palavra de Deus. Você que deseja crescer espiritualmente na fé, Você receberá uma pregação capaz de transformar o seu dia. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal para ter acesso a mais conteúdos que podem abençoar a sua vida. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Olá, amigos, que Deus abençoe grandiosamente a todos, que Deus possa cada vez mais derramar o conhecimento sobre todos nós, porque o conhecimento nos liberta, o conhecimento nos leva à prática da obediência. É tanto que qualquer pessoa que busca o conhecimento e está disposta a seguir aquilo que aprende, com certeza consegue sobressair na fé. Já a pessoa que não busca o conhecimento, ou a informação que chega até a pessoa e ela não coloca em prática, acaba de uma certa forma sendo escravizada na fé. Quantas e quantas pessoas poderiam estar sobressaindo na fé, estão aí de uma certa forma atribuladas, possessas de espíritos imundos, justamente por não buscar a Cristo da forma certa, não obedecer o ensinamento divino. Cada orientação que a palavra de Deus nos traz, o objetivo não é controlar as nossas vidas, o objetivo é nos impedir de sofrer e nos levar à vida eterna com Cristo. E falando em Cristo, para quem não sabe, nós estamos realizando uma série de mensagens falando sobre os ensinamentos que o Senhor Jesus Cristo passou no passado para os seus seguidores. As mesmas orientações servem para nós em nossos dias. Vamos dar início na leitura do estudo de hoje? Examinando a si mesmo antes de julgar o próximo. Mateus capítulo 7, versículo 1 ao 6 está escrito: Não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que haverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? E como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Muitas pessoas que conhecem a palavra de Deus estão se comportando como as pessoas do mundo ou até pior. É comum ver cristãos que passam o tempo julgando os outros. Eles se esquecem de que, ao fazerem isso, estão ferindo a palavra de Deus. Quando digo julgar os outros, não estou dizendo que é errado você avaliar se alguém está vivendo de acordo com a palavra de Deus ou não. Na verdade, a Bíblia sugere que se faça essa avaliação. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21, está escrito: Mas examinem todas as coisas, retenham o que é bom. A questão de examinar, analisar, não é errado, correto? O erro está em você julgar as pessoas. O que Deus está condenando é o julgamento. Um exemplo, de repente você para observar uma vida de uma pessoa, até aquelas pessoas que fazem parte do seu dia a dia, do seu relacionamento. Você observou, detectou que aquela pessoa não é de Deus, o que você tem que fazer? Você tem que orar por esta pessoa, cercar a vida dela em oração, criar uma forma de plantar semente da palavra de Deus no coração dessas pessoas. Não é você agora ficar julgando essas pessoas, atirando pedras nessas pessoas. E muitos servos de Deus, ou pessoas que se dizem servos de Deus, fazem isso. E é isso que Cristo está condenando. Não julgueis, para que não sejais julgados. E às vezes o julgamento que a pessoa está dando em relação àquela pessoa é um julgamento precipitado, equivocado, às vezes não é nada daquilo que a pessoa está interpretando. Então, ao invés de ficar falando mal das pessoas, procure orar por todos. A melhor coisa que você pode fazer é orar por todas as pessoas. Então, observe tudo e retenha aquilo que é bom, aquilo que edifica.
Não seja aquela pessoa murmuradora, aquela pessoa fofoqueira, que só leva um tempo em ficar falando da vida dos outros. Ah, que fulano fez isso, ah, que fulano fez aquilo. Mas você falar da vida dessa pessoa vai contribuir em quê na sua vida? Em nada. Você só ganha a fama de uma pessoa fofoqueira, correto? Então, tenha esse discernimento, procure zelar mais as suas palavras, cuidado que você fala das pessoas e assim sucessivamente. Eu não estou falando aqui que você não possa fazer comentários. A partir do momento que nós somos seres humanos e convivemos com pessoas, é comum às vezes você fazer algum tipo de comentário. Isso é normal. O erro está em você começar a falar mal daquela pessoa, você julgar aquela pessoa, às vezes sem saber o que realmente está por trás daquela atitude, daquele comportamento. Vamos dar sequência? Quando Deus diz, não julgueis para que não sejais julgados, Ele quer que você não fique prestando atenção nos erros dos outros para comentar com outras pessoas. Hoje, há muitos cristãos fofoqueiros, ou seja, que fofocam, julgam os outros de maneira injusta e tiram conclusões sem pensar. Para essas pessoas, deixo um conselho. Olha, qual é o conselho? Se você não viu com seus próprios olhos e não ouviu com seus próprios ouvidos, não deixe sua imaginação criar histórias para você espalhar. É comum você encontrar pessoas que falam, tu ficou sabendo? Eu ouvi falar, falaram isso, falaram aquilo. Tem coisas que é o comentário normal do dia a dia que não prejudica em nada a vida de terceiros, correto? Mas já imaginou quando você começa a criar situações, interpretar situações, e são situações que geram uma calúnia. São situações que podem prejudicar aquela pessoa com a sua fala. É aí que você tem que ter o máximo de cuidado possível. Então, se você não viu com os seus olhos, não ouviu diretamente da boca da pessoa envolvida, tenham cautela. Pode ser alguma mentira, pode ser alguma jogada de Satanás. Por isso que Cristo vem no ensinamento e fala, não julgueis para que não sejais julgados. Vamos dar sequência? Romanos capítulo 14, versículo 10 está escrito, mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Todos nós temos defeitos. Quem não tem pecados, que atire a primeira pedra. Portanto, olhe para a sua própria vida antes de criticar a vida dos outros. Se você não quer que ninguém fale mal de você, então evite falar mal dos outros. Lembre-se de que você será tratado da mesma maneira que trata os demais. Olha que interessante. A forma como você trata será a forma que você será tratado. Se todos nós um dia estaremos diante do tribunal de Deus para sermos julgados, quem somos nós para ficar parando para julgar a vida uns dos outros, atirando pedra uns nos outros? É melhor cada pessoa cuidar da sua própria vida, cuidar da sua própria casa, se santificar e orar por todos. Viu algo de errado na vida de alguém? Cerca esta pessoa em oração. Peça a Deus para que Cristo seja formado nesta pessoa. Porque a pessoa que está aprisionada no erro, geralmente essa pessoa ainda não teve o encontro com Cristo. Quando ela tiver um encontro com Cristo, será diferente. Então não se esqueça, é Deus que irá julgar todos nós. Vamos sempre ter a vigilância, tá bom? Vamos dar sequência? Tiago capítulo 4, versículo 11 e 12 está escrito, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Mas se julgas a lei, não és cumpridor da lei, mas juiz. Há um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas ao teu próximo? Olha que passagem bíblica poderosa. Deixando cada pessoa no seu devido quadrado. Quem és tu para julgar o servo alheio? Quem és tu
para condenar o servo alheio. Aqui está deixando bem claro, cuide da sua vida. É isso que Deus está ensinando. Nós temos que ter um cuidado e não seguir radicalmente e achar que um juiz e um tribunal ele não possa dar sentença. Não tem nada a ver, viu, pessoal? A pessoa que transgride a lei dos homens, diante de um juiz, o juiz vai dar a sentença para ele. O juiz é constituído pela Constituição e tem todo o amparo de Deus também para trazer sentença de condenação para aquelas pessoas que transgridem as leis dos homens, tá bom? Aqui está se referindo ao relacionamento do dia a dia, entendeu? Você parar para ficar julgando as pessoas. Quando fala julgando as pessoas, é mais fofocando, falando mal da vida dos outros. Ah, essa pessoa faz isso e isso de errado, essa pessoa não sei o quê, não sei o quê. Fique na sua. Ore por esta pessoa. Se fosse você no lugar dela, o que você gostaria que fizesse? Se fosse um filho seu, uma filha sua, no lugar desta pessoa, como você gostaria que as demais pessoas falassem do seu filho, da sua filha, ou até mesmo de você? Então essa parte aqui de Tiago está se referindo justamente à forma como nós lidamos com o nosso semelhante, com o nosso próximo, deixando bem claro que Deus é quem vai julgar a todos. Vamos dar sequência? Quando sentir vontade de criticar alguém, olhe para o espelho e verás alguém falho, você mesmo. Aponte para si mesmo e diga: pare de errar e mude seu comportamento. Se você não se examina e fica falando dos outros, isso é um sinal de que você é pior do que a pessoa sobre a qual está falando. Na realidade, é o sujo falando do mal lavado. Geralmente, todo fofoqueiro é pior do que aquela pessoa de quem ela está falando. E o fofoqueiro é assim, chega para você e fala mal de uma pessoa, quando ela vira as costas, ela fala mal de você também. Então, cuidado se você é aquele tipo de gente que para ouvir muito fofoqueiro. O fofoqueiro está falando com você a respeito de uma pessoa. Quando o fofoqueiro sai, ela vai até essa outra pessoa e vai falar de você. E às vezes vai mentir com o seu nome. Então, se a pessoa é fofoqueiro, fofoqueira, trate bem, trate com amor, mas não empreste o seu ouvido para esse tipo de gente, porque todo fofoqueiro tem problemas espirituais. Ou seja, são pessoas que, de uma certa forma, os demônios agem na vida dela. Então, quando você põe limite, tratando todo mundo bem, mas não querendo parar para ouvir o que vão falar de A, B ou C, você acaba, de uma certa forma, evitando muitos problemas na sua vida. Não é à toa que Cristo, no Sermão do Monte, ele estava orientando os seus seguidores: não julgueis conforme a aparência, não julgueis para que não sejais julgados. Com a mesma medida com que vocês medirem, vos hão de medir a vocês de volta, e assim sucessivamente. Vamos dar sequência? Mateus capítulo 7, versículo de número 6 está escrito: não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, não aconteça que as pisem com seus pés e, voltando-se, vos despedacem. O que são as coisas santas e as pérolas? São as bênçãos do Senhor e sua palavra. O que são os cães e os porcos? São as pessoas que tratam com desprezo as coisas de Deus. Se por um lado devemos pregar o evangelho a todos sem distinção, devemos também ser sábios para evitar aquelas pessoas que reagem à nossa pregação de uma forma a denegrir as coisas de Deus. Os cães e os porcos simbolizam aqueles que não valorizam ou não têm a capacidade de entender o que é o sagrado ou precioso. No contexto da época, os cães eram vistos como impuros e os porcos como os animais imundos, segundo as leis judaicas. A ideia central é que, se você compartilhar algo tão sagrado e precioso com aqueles que não têm um coração receptivo, pode se tornar em vão e até mesmo resultar em inimizade. Ao mesmo tempo que nós temos a missão de pregar o evangelho para todos, nós temos que ter esse discernimento. Um exemplo:
Eu lembro uma vez eu estava pregando em um velório, estava com um colega, e lá naquele velório, no momento que o meu colega estava pregando, uma das pessoas se levantou e de uma certa forma faltou com respeito e expulsou o meu colega, eu também estava presente, da sala do velório. Então, naquele momento, se nós quiséssemos insistir em pregar a palavra, o que iria acontecer seria jogar pérolas aos porcos. Ou seja, aquela pessoa, ela não queria a palavra. Se a pessoa insistisse, seria só para gerar contenda, desavenças e assim sucessivamente. Eu lembro também, uma vez nós estávamos evangelizando na rua, eu e alguns colegas, e nós estávamos passando de uma rua, evangelizando, entregando folhetinho, falando de Jesus para aquelas pessoas que aceitavam o evangelho. E em um determinado momento ali houve um levante e várias pessoas nos cercaram ali e começaram de uma certa forma a faltar com respeito e nos expulsaram daquele local. Certo? E nós estávamos andando, era lata de cerveja passando por cima, copo de bebida, ou seja, eles de uma certa forma não aceitaram o evangelho. Nós estávamos ali em missão para falar de Cristo. Se nós insistisse em ficar ali falando de Jesus, seria jogar pérola aos porcos, ou seja, seria perda de tempo. Então, ao mesmo tempo que nós temos a missão de falar de Cristo para todos, nós temos que ter o discernimento. Tem pessoas que você irá falar, você vê que a pessoa está debochando de você, debochando da sua cara, ironizando você. Não, pare. Continue orando por esta pessoa. Quem sabe Deus usa uma outra pessoa para conseguir plantar a semente no coração dela, mas você não pode se expor ao ridículo. Você está ministrando e a pessoa, de uma certa forma, ironizando a sua fala, ridicularizando a sua fala. Então, não jogue as pérolas aos porcos, correto? Então, essa passagem aqui nós podemos observar, quando Cristo estava ensinando aos seus seguidores, estava mostrando para eles que eles tinham que ter também o discernimento. E esse discernimento é importante, saber o momento de falar, saber o momento de ficar calado, saber o momento de entrar, saber o momento de sair e assim sucessivamente, ok? Olha, essa série de mensagens está muito edificante, cada dia um ensinamento novo. Lógico que aqui eu faço uma pequena observação do texto bíblico, mas o texto vai muito mais além do que eu ministro aqui. Aqui é um pequeno detalhe daquilo que o texto bíblico, o versículo bíblico está querendo transmitir. Vamos para o tema da próxima pregação? Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. É promessa de Deus, não é promessa de homem, tá bom? Pedi e dá-se-vos-á. Ou seja, aquele que pede, recebe. Quem busca, encontra. Será o tema da próxima pregação. Vamos orar nesse momento, vamos falar com Deus. Já deixou o nome para oração? Se não, deixe rapidamente. Já compartilhou? Se não, faça o compartilhamento também. Só reforçando, domingo eu conto com a presença de todos vocês. Domingo do Espírito Santo, você está vendo aí os horários do culto. 7 da manhã, 9 da manhã, 5 horas da tarde, 7 horas da noite. Venha estar conosco nesse domingo, buscar o Espírito Santo. Vamos falar com Deus? Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu entro na Tua presença em oração. O ensinamento de hoje, meu Pai, foi muito edificante. O Senhor falou, não julgueis para que não sejais julgados. Ô Pai, nós não podemos ser pessoas precipitadas, meu Deus, em julgar as pessoas, ficar falando mal das pessoas. Apesar que o Senhor nos ensina a examinar tudo, meu Pai. Observar tudo e reter aquilo que é bom. Mas nós temos que observar, meu Pai, não para fazer depois comentários julgativos, de uma certa forma atirando pedra nas pessoas. Pai, precisamos fazer o que a Tua palavra nos ensina, Pai. O Senhor nos ensina que nós não temos que julgar os nossos irmãos. Nós temos que orar, meu Pai, por todos os nossos irmãos. Nós não podemos ficar falando mal uns dos outros, porque quem fala mal de um irmão está julgando a lei, falando mal da lei. E é o Senhor, meu Pai, que é o nosso legislador e juiz. É o Senhor que tem o poder de salvar, de condenar, de destruir. Pai, nos ensina a ter corações humildes. Meu Pai, que cada pessoa que está aprisionada em fofocas, mentiras, calúnias, que essa pessoa desperte, meu Deus,
Quantas pessoas estão dentro da igreja, meu Pai, ou dentro das igrejas, e de uma certa forma acaba até compartilhando fofocas, mentiras, calúnias. Desperta, meu Pai, o povo, desperte cada um. Tem gente, meu Pai, que só leva um tempo e semear desavença entre as pessoas, é usada pelo diabo e não entende, meu Pai, que esta pessoa está indo para o inferno. Pai, trabalhe no coração desta pessoa, dê sabedoria e discernimento para cada um, meu Pai, no momento de ministrar a palavra, que venha ministrar de acordo com o teu querer, tendo discernimento, meu Pai, porque tem pessoas que às vezes a pessoa vai evangelizar e ela está ironizando, e a pessoa não pode ficar perdendo tempo naquele momento, se a pessoa está ironizando, faltando com respeito, de uma forma educada, a pessoa se retira e continua orando por esta pessoa, para que ela tenha um encontro com o Senhor. Quantas pessoas ficam brigando, meu Pai, por causa de religião, jogando pérolas, meu Pai, aos porcos, ou seja, brigando, querendo convencer a pessoa o que é certo, o que é errado. Meu Pai, desperta o teu povo, Pai, dê sabedoria ao teu povo, para que venha proceder sempre da forma certa, da forma que o Senhor orienta, da forma que o Senhor deseja. Pai, como ministro do teu evangelho, eu repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo toda e qualquer ação do mal. Eu falo mal, você não pode agir na vida desse povo. Pega tudo o que é teu e saia, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu abençoo a todos, em nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém e glória a Deus. Glória a Deus, tome posse da sua bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Chegamos ao fim. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal para ter acesso a mais conteúdos que podem abençoar a sua vida. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade.